Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações sobre a realidade do Brasil e do mundo que eu faço aqui. Como um espaço de debate, mais importante para mim é a sua opinião. Se ao final do vídeo você tiver algo a acrescentar, criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Curta o vídeo, aperta o polegar para cima. Se ao final do vídeo você não gostar, você desaperta, mas isso é importante para a visibilidade. E se você acompanha os nossos vídeos aqui, que ocorrem com uma periodicidade mais ou menos semanal, gosta dos debates, se inscreva no canal, aperte inscrever-se, vai aparecer inscrito, você ativa o sininho, e aí toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser notificado. Bom, a temática que eu quero trazer aqui hoje é uma temática fruto de uma discussão, principalmente, de várias discussões, uma discussão com um amigo fraterno que acompanha esse canal, Francisco Pereira, sobre a luta de classes, né, esse conceito tão caro aos marxistas e a Marx, né, dizendo que a sociedade se organiza a partir dessa luta de classes. O Chico tem uma frase muito boa que diz que nunca a luta de classes foi tão escancarada, teve tão visível. E o que é estranho, só um lado se apercebeu dessa luta de classes visível, e ao se aperceber, avança sobre os direitos e sobre a vida da outra classe, que boa parte das vezes não se apercebe que está sendo atacada, e pior, bate palma para os ataques, por conta da estrutura ideológica montada. Então, a ideia aqui é traçar primeiro um quadro geral e depois mostrar como, desgraçadamente, o Brasil não é o único lugar do mundo onde isso acontece, mas é o lugar onde isso acontece de forma exemplar sob o governo de Jair Bolsonaro. O historiador Hobsbawm, né, falando sobre o breve século XX, ele diz que esse século se constrói sobre a batalha quase religiosa de dois modelos de mundo: o mundo socialista, comunista, da lógica comunista estatal, né, da União Soviética, e o mundo capitalista, né? E esses dois lados sempre se apresentaram como contrapesos um ao outro, com suas vantagens, né, e precisando dosar as suas desvantagens no enfrentamento com o outro lado. O problema é que em determinado momento o mundo socialista rui, vai ao chão, né? A partir da queda do Muro de Berlim, quando essa guerra religiosa de ideias acaba, fica o sentimento, muito bem aproveitado pelo liberalismo, pelo capitalismo vencedor e os donos desse capitalismo, fica o sentimento de que o capitalismo é o caminho correto, que tudo que havia do outro lado era errado. E importante, se tudo era errado, eu preciso enterrar aquele lado para que eu não tenha mais nenhum freio aos avanços sonhados, né? Eu, no caso, aqueles que comandam o processo capitalista. Então isso é um processo, essa luta de classes, essa guerra de classes, ela se acelera a partir da queda do Muro de Berlim, porque eu acabo com o contraponto do mundo comunista, inclusive esse mundo, né, que acaba lá na década de 80, até hoje ele é relembrado em várias frases, né, ele é citado até em discurso do presidente na ONU em 2021, que é para continuar mantendo o inimigo, a ideia do inimigo crítico morto. Então esse mundo acaba e esse processo de avanço do ideário capitalista, que se traduz em avanço dos interesses da classe dominante, dos donos do meio de produção, sobre os interesses da maioria da população, avança também, ou seja, se acelera. É claro que isso é um processo que vem até de um pouco antes da derrocada do mundo capitalista, com Margaret Thatcher na Inglaterra e com Ronald Reagan nos Estados Unidos, mas a partir daí o que você vê é uma derrocada total de um modelo no mundo ocidental, que é o mundo que a gente faz parte, que bem ou mal existia contrapesos, que para além do discurso, principalmente no discurso, mas para além do discurso, apontava o Estado como um ente regulador da sociedade, minimamente garantidor de direitos igualitários, né, dentro da lógica, que é liberal, pelo menos no discurso, da igualdade, da fraternidade, do humanismo, né? Essa lógica vai por terra. E talvez aí seja a primeira tragédia desse processo que a gente tem vivido no mundo no caminhar dos anos, o abandono daquilo que teria nascido no mundo ocidental com a lógica liberal, teria sido apresentado como um modelo, né, agregado ao liberalismo, que é um sentimento de igualdade, de proteção aos mais frágeis, de direitos humanos, que nunca foi posto em prática de maneira efetiva. A gente vive num país que sabe a dificuldade de colocar em prática um ideário de igualdade, um país escravocrata e racista,
mesmo após a extinção da escravidão, um país cada vez mais machista, sectário religiosamente, sectário sexualmente. Mas havia esse ideário e havia um Estado que se pressupunha, pelo menos dentro dessa lógica humanista liberal, um Estado que se pressupunha igualitário, defensor da igualdade. Claro que nunca foi. A gente sabe que o Estado, ao longo do tempo, ele tende, o Estado liberal, né, do mundo liberal que a gente vive, liberal capitalista, liberal burguês, ele tende a ser comandado pelos interesses econômicos. É óbvio que, na dúvida entre o interesse de um grande capitalista e o interesse do povo, os parlamentos que são financiados, os parlamentos e os governos que são financiados pelos grandes capitalistas tendem a atender os grandes capitalistas. O que havia antes era um certo cuidado, uma certa vergonha nessa coisa, e nessa coisa do atender prontamente os interesses do grande capital, e que estava vinculado, essa vergonha, esse cuidado, esse temor, estava vinculado a um ideário humanitário que está se perdendo. O capitalismo percebe que, ao cair o socialismo, o que cai também é a vergonha em ter que reproduzir um ideário minimamente igualitário, ou ainda que propagandisticamente igualitário. Eu posso e passo a defender cada vez mais o ideário da concorrência, da competição, dos mais fortes se mantém, e disseminar esse ideário para os mais fracos, na medida em que não há mais o outro lado para fazer o contraponto. Não que o outro lado também fosse uma maravilha, a gente sabe dos problemas que envolvem a liberdade de opinião, a liberdade de fazer o contraponto, ainda que no plano discursivo, de boa parte do mundo socialista. Os dois lados têm problema. Mas é óbvio que o outro lado, dentro dessa lógica de profissões de fé, enquanto o lado liberal capitalista defendia a ideia da liberdade plena, do direito de ir e vir, o lado comunista defendia a ideia do maior tratamento igualitário, do direito à vida, do direito à dignidade, à saúde, enfim, de todos. Então, quando cai, voltando, o mundo socialista, você começa a ter um avançar dessa falta de vergonha em defender a igualdade. Os grandes capitalistas vão defender os seus interesses, o avanço dos seus interesses, como uma lógica natural para o funcionamento do Estado, para o funcionamento da sociedade. Como dizer, a sociedade é isso mesmo. E ela vai ser melhor desenvolvida na medida em que ela der conta do seu ritmo natural. Que seu ritmo natural é, aos mais fortes, mais poder, porque se eles têm mais poder, a vida de todos será melhor. Numa grande falácia, numa grande mentira. E isso é disseminado com muita força pela grande mídia, pelos chamados aparelhos ideológicos do Estado, por determinadas escolas, de forma cada vez mais forte. Cada vez mais forte, o objetivo além de garantir esses direitos, da classe dominante garantir esses direitos, esse seu caminhar nessa batalha de classes e de interesse para cima do direito da maioria da população mais pobre, é preciso ganhar mentes, é preciso ganhar a batalha ideológica para facilitar esse avanço. E essa batalha ideológica é facilitada porque essa elite sempre controlou, no mundo liberal, alguns aparelhos que são extremamente interessantes para fomentar ou para valorar as suas ideias junto à população. As escolas, não é por acaso que as escolas, que também têm a possibilidade de ser um espaço, e são idealmente um espaço de confronto de ideias, de debate, de gente plural, a pluralidade está sendo atacada, e como eu digo sempre, o Brasil é o maior exemplo disso. Vídeo Escola Sem Partido, que é o Escola Sem Partido, se não uma tentativa de silenciar as vozes discordantes, que é a lei antiterror que está sendo colocada no Brasil, se não uma tentativa de silenciar as vozes discordantes, que é a reforma administrativa, que além de desmontar o Estado, e isso é uma outra questão que a gente vai falar, do avanço nessa batalha de classes das elites sobre os direitos dos mais fracos, o desmanche do Estado, mas também tem uma coisa na reforma administrativa que é garantir na lei, leis que são, pelo menos o mundo liberal diz isso, a configuração ideal da vida em sociedade, né? É garantir na lei, que está na reforma administrativa, o direito à não intervenção do Estado em qualquer atividade econômica, impedir que o Estado atue, por exemplo, como norteador de uma atividade econômica se o grosso da população tiver prejuízo. Eu falei isso aqui nos vídeos atrás, é só vocês resgatarem os vídeos sobre a reforma administrativa, os dois mais longos que são editados, que têm informação. Então, o que acontece é
essa vitória, a partir da vitória do mundo ocidental na Guerra Fria, prefigura, né, ou configura, melhor, desculpe, um avançar dos interesses das elites, e esse avançar ele é precedido, ele é acompanhado de uma massiva lógica ideológica que estão dentro na tentativa de silenciar a escola, que está no pensamento único da imprensa. A grande imprensa apoia esse avançar, porque a grande imprensa é elite econômica. Então você constrói essa lógica, e essa lógica ideológica, esse caldo ideológico que coloca, não, o capitalismo está certo, tudo, que faz com que essa luta de classe seja desigual, porque um lado não está nem percebendo o que está acontecendo. Quando está sendo, em matéria dos últimos 100 anos, os 200 anos, nunca a população teve tão atacada nos seus direitos, nunca a população teve tão atacada nas suas perspectivas de futuro. Se a gente pegar o Brasil, e vamos começar a falar do Brasil, a gente sofreu nos últimos anos um esvaziamento de direitos dos mais pobres, dos trabalhadores. Direitos trabalhistas foram perdidos. A gente está aí com a reforma administrativa, vai perder serviços do Estado, muitos deles vão ser pagos, se passar. A gente teve a reforma da Previdência, nenhum de nós sabe se vai se aposentar, sempre com a desculpa que o Estado não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. O que é mentira, porque o que a gente viu nos últimos anos foi uma transferência de recursos do Estado, desse Estado liberal, criado para ser o organizador da sociedade dentro dessa lógica humanista que nasce lá com o liberalismo. O discurso, né? O liberalismo, bem diz o Walter Benjamin, criou um discurso muito bonito, mas na prática nunca foi. Mas agora mesmo esse discurso está sendo deixado de lado, sendo rearranjado. Mas voltando, nos últimos anos a gente viu no Brasil a perda de direitos, e nenhum de nós aqui consegue dizer que está seguro quanto ao futuro dos seus filhos. Se vai ter emprego, se vai ter trabalho, se esse trabalho vai ter direitos, se vai ter um salário digno, se vai ter saúde, se vai ter serviços públicos, se vai ter aposentadoria. Nenhum de nós. A gente vive uma era da incerteza, em que a gente tem que viver cada dia. O presentismo, como diz um outro amigo meu, Everaldo. Parece que a gente não existe passado, não existe presente. Eu estou aqui na luta diária, nessa luta onde o mais forte sobrevive. E o mais forte é uma coisa de selva, eu não tenho ética. Eu não estou aqui para ética. Eu tenho que estar nessa lógica, porque o Estado, em tese, está falindo e não dá conta para todo mundo. O que é mentira. O Estado tem dinheiro. O Estado ainda comanda as nossas vidas. A elite capitalista não quer destruir o Estado, ela quer capturar o Estado para ela. Vou dar um exemplo. Na pandemia, o governo demorou meses para aprovar um auxílio emergencial de fome porque não tinha dinheiro. Gastou com esse auxílio emergencial durante 7 meses, 8 meses, 700 bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas. Pois 3 dias após a decretação da pandemia, 3 ou 4 dias, na semana do dia 14, o governo liberou na encolha 1 trilhão e 200 bilhões de reais para banco. Só você buscar isso. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 2 vezes, ou quase 2 vezes, o que ele deu em um dia, o que ele deu em 7 meses para 60 milhões de pessoas. Vou dar outro exemplo. Aqui, o governo hoje está aumentando a taxa de juros porque a inflação está alta. Olha, gente, taxa de juros você aumenta para tirar dinheiro do mercado. Por quê? Os investidores, aqueles homens, aquelas mulheres que têm muito dinheiro, em vez de investirem, gastarem, comprarem, colocam esse dinheiro na ciranda financeira e o governo remunera esse dinheiro recolhido após um tempo. Ora, quem nesse país tem dinheiro para deixar de investir? A inflação no Brasil é uma inflação de demanda? É porque a gente está procurando muito e não tem nada? Ou é uma inflação porque a economia foi dolarizada, porque o governo não tem política econômica para os mais pobres, porque o agronegócio e as próprias empresas estatais, por exemplo, que lidam com commodities como as commodities energéticas, dolarizaram seus preços? Então, está se adotando um remédio que não tem nada a ver, é a cloroquina econômica, que não tem nada a ver. Aumentar a taxa de juros só beneficia os mais ricos, porque esses vão ter seu dinheiro remunerado. É uma lógica de avanço, uma lógica enorme de avanço do capitalismo em cima dos direitos. E por que a gente assiste calado? Porque este é um país que se acostumou com a lógica, assimilou como poucos a lógica de que é isso aí, tá certo. Por quê? Eu sempre digo aqui, a gente tem uma maldita herança colonial e imperial. É lamentável uma janela
ver uma novela elogiando o Império Brasileiro, o Império escravocrata, o Império excludente, o Império que hierarquizava a sociedade entre os que têm privilégios e os que não têm. Pois essa lógica ainda está presente em boa parte da sociedade, inclusive aqueles que não têm. A classe média, por exemplo, boa parte da classe média que apoia esse governo e apoia essa lógica de está certo, eu venci pelo meu esforço, eu tenho o que eu preciso, tem muita gente aí que teve vantagem, que não faz por merecer. Essa classe média, esse discurso foi responsável pela retirada dos governos petistas, não foi a corrupção. O PT não caiu pela corrupção. Se o temor à corrupção fosse tão grande, ninguém batia foto com Queiroz. Foi porque o PT, de alguma maneira, minimamente combateu a desigualdade, com Bolsa Família, com cotas, e isso incomodou, porque nesse país, essa classe média e as pessoas que compram, não só classe média, mas que compram o ideário da elite, acreditam que ter uma vida satisfatória é ter privilégio. Ninguém é contra o privilégio. As pessoas são contra a igualdade. Ninguém que eu estou dizendo, é claro, eu estou dentre esse grupo que apoia o modelo. E aí tem um problema do presentismo, aí tem um problema que piora no governo Jair Bolsonaro. Se eu vivo o dia a dia, se eu vivo esse momento, neste momento o governo atende essas pessoas. Por que atende essas pessoas? Porque hoje, quando a crise chega, ela chega principalmente para os mais pobres. E os mais pobres não estão tendo o que comer, não estão tendo como o ir e vir, não estão tendo. E essa classe média ainda se mantém. Não se sabe por quanto tempo, mas hoje se mantém. E se mantém e vê nos seus espaços de convivência, vê no mercado, vê no que seja, uma condição de privilégio que ela já não via há muito tempo. Então, para essa gente, Bolsonaro defende o ideário e Bolsonaro está sendo ok. E para o grande capital nem se fala. O grande capital pode se cansar um pouco dos exageros do governo, pode se cansar com a incompetência e com a preguiça do governo, mas em linhas gerais nenhum governo atendeu tanto o grande capital como o governo de Jair Bolsonaro. As reformas da Previdência que ele colocou em prática, as reformas trabalhistas que ele pouco a pouco faz cada dia e a reforma administrativa que ele vai fazer, atendem aos interesses do grande capital de capturar o Estado brasileiro e seus recursos. Por isso que você não vê a imprensa criticando. A imprensa fala, a inflação tal, mas ela sempre dá uma adoçada na pílula. Vem cá, a inflação tá cara, mas a gente vai dar aqui receitas para miojo gourmet. A luz está cara, está absurdo. Não vamos discutir o modelo, até porque boa parte das empresas essas empresas são conectadas, empresas de energia, bancos, empresas de comunicação. Eu não posso criticar. Faltou política para o governo? Faltou, mas a luz está dando lucro? Se a população não consegue pagar, cozinhar, fazer um jantar à luz de velas é legal, cozinhar a lenha é bom. Né? Eu não vou criticar a política de preço da Petrobras, eu vou dizer, caminhe até seu trabalho. Isso também, para as elites, isso me assusta, também é uma lógica presentista. Porque o que está acontecendo é que o abismo está logo aqui, está logo à frente. E aqueles que apoiam esse avanço, sejam aqueles que avançam para cima do Estado brasileiro, que avançam na luta de classe, seja a classe média que bate palma, parece que não se dão conta do abismo. A economia brasileira está para ir à garra. E indo à garra, primeiro que se ferra, primeiro não, segundo, porque o primeiro já é o povo, é essa classe média que ainda consegue manter o que considera privilégio, e o grande capital, sempre interessado em acumular, está às portas de uma crise, como existem várias, interessantes, num processo de crise constante que se radicalizou a partir do momento em que o mundo comunista que lhe servia de consciência deixou de existir. Quando a ganância começou a não ter freio, quando a ganância pode vir de qualquer jeito, as crises se sucederam e vão continuar a se suceder. Porque quem não tem limite, né, esses midas que só querem o ouro, que não tem limite, eles sacrificam a própria possibilidade futura. O Brasil está à beira de um colapso que a gente anunciou aqui num vídeo de setembro. A gente nem é economista. E esse colapso é fruto dessa luta de classes onde um lado não sabe o que está acontecendo e o outro avança de maneira irracional. O capitalismo que a gente tem hoje é irracional. Tanto por uma classe média que acredita que agora vive uma situação de privilégio que não sobrevive por muito tempo, seja por uma elite que está satisfeita de rapinar o Estado, dominar o Estado e não percebe que não há Estado forte, não há economia forte se a maioria da população não tiver o que comer.